Meus irmãos, muita paz e alegria a todos. Hoje nós temos a nossa ambientação com o nosso companheiro Leonardo Nunes. Ele vai tocar e cantar a música Mar da Vida, composição de Alan Filho, Carlos Alexandre e Sérgio Paulo. Ondas da vida carregam o barco, atracados no tempo, não quer navegar. Naufraga em si mesmo, temendo os monstros que existem no mar. O monstro da morte consegue sozinho fazer com que barcos prefiram parar. Mas monstros não existem sequer nas mentiras contadas no mar. Vai, enfrenta as tormentas do além-mar, issa as velas da coragem pra lutar e ir além. Estrelas do bem vão te guiar. Todo mundo vai. Vai, Cristo seja em teu rogar, que o risco não te impeça de tentar ganhar o mar com instrumento que se chama ondas da vida carregam o barco, atracados no tempo, não quer navegar. Naufraga em si mesmo, temendo os monstros que existem no mar. O monstro da morte consegue sozinho fazer com que barcos prefiram parar. Mas monstros não existem sequer nas mentiras contadas no mar. Vai, enfrenta as tormentas do além-mar, issa as velas da coragem pra lutar e ir além. Estrelas do bem vão te guiar. Vai, que o Cristo seja a luz em teu rogar, que o risco não te impeça de tentar ganhar o mar com instrumento que se chama amor. Muito obrigado.
Então, embalados por essa canção, nós vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, o nosso Mestre, e agradecer a Ele pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais uma noite de estudo, de esclarecimento, de divulgação desta doutrina tão consoladora que é em nossas vidas e na vida daquele que a conhece. Que aqueles que estão aqui possam receber com carinho ao nosso abraço fraterno pela presença. E aqueles que não puderam estar possam receber o nosso pensamento de amor e fraternidade. Obrigada, Mestre Jesus. Que assim seja. Muito obrigada, Léo. Hoje o nosso teatro será Confiança, Morada da Fé. As ruas da imensa cidade estavam movimentadas naquele entardecer. Carros, ônibus, motocicletas e pedestres lotavam as vias e a sinfonia de buzinas era quase ensurdecedora. Um senhor bastante idoso esperava longa e demoradamente uma chance para fazer com segurança a travessia de um perigoso cruzamento. Uma jovem percebeu que há muito o idoso aguardava a sua vez, sem obter sucesso. Tomada de compaixão, a moça decidiu ajudá-lo a chegar do outro lado da rua. Aproximando-se do idoso, percebeu o motivo da dificuldade para a realização da travessia. Além de ser idoso, ele trazia em mãos uma bengala, típica de pessoas com deficiência visual. De forma cuidadosa, a fim de não assustar ou constranger, a jovem aproximou-se dele e ofereceu ajuda. Oi, senhor. Eu posso ajudá-lo? Claro que pode, minha jovem. O senhor não tem medo de confiar, nem receio a pessoas estranhas, a travessias como ruas assim perigosas como esta? Minha filha, no início eu tinha muito medo, mas com os anos e devido à necessidade, fui aprendendo a confiar e pôr toda a minha fé na humanidade e Deus, que coloca pessoas que, mesmo sendo estranhas, surgem como anjos a me ajudar. Então olha, me dê sua mão aqui, isso aqui. E eu vou atravessar o senhor, tá? Obrigado. E vou continuar com o senhor mais um pouquinho aqui para a gente conversar. Vamos lá, cuidado. Altar. Agradecemos ao nosso serviço de arte espírita. E agora nós vamos convidar o nosso irmão Américo Nunes
que frequenta o grupo espírita Irmão Demétrios, que fica na Praia Congonhas do Campo, número 151, na Ilha do Governador, aqui no Rio de Janeiro. Estamos continuando o 7º mês do projeto educativo doutrinário, o nosso PED, A Fé Ativa Construindo uma Nova Era, ano 1. E hoje ele vai desenvolver o tema A Fé Humana e a Fé Divina. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, que felicidade estar com vocês aqui para mais uma noite de palestras, para mais uma noite de estudos, sobretudo hoje que nós vamos estudar sobre a fé, algo tão importante na vida de cada um de nós. Eu trouxe uma cola aqui, que eu já estou ficando velhinho. Esse nosso estudo de hoje está no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 12. Esse é o nosso estudo de hoje, fala sobre a fé divina e a fé humana. Mas antes de nós começarmos o nosso estudo do Evangelho, eu gostaria de contar para vocês uma historinha. Há certo tempo atrás havia uma excursão de uma escola e uma menininha era uma das que estavam lá, no meio daquela turma de alunos que iriam passear para poder conhecer algo totalmente novo para eles. Estava marcado naquele dia da escola uma excursão para poder pegar um barco e conhecer o mar. Então, no dia marcado, todas as crianças estavam lá, as professoras estavam lá estava também o barqueiro aguardando. Com todo o cuidado do mundo, colocaram todas as crianças dentro daquele barco e partiram para aquele passeio maravilhoso. E tudo era lindo, as crianças adoraram, ficaram muito felizes com aquilo tudo, sendo que num determinado momento as coisas começaram a mudar. Num determinado momento, o pânico começou a tomar conta de todos, pois eles foram pegos em pleno mar por uma grande tempestade. A ventania batia de todos os lados e fazia aquele frágil barquinho virar para lá e para cá, dando a impressão de que a qualquer momento iria afundar. Todos então entraram em desespero. Nem as professoras conseguiram se salvar daquele desespero. Todos. Mas então observaram que uma menininha continuava extremamente calma. Uma das alunas estava completamente calma. Ninguém entendeu muito bem, mas naquele desespero e na tentativa de se apegar a algo, perguntaram a ela: minha filha, você não está vendo o que está acontecendo? Não está vendo que esse barco pode virar a qualquer momento? Você não está desesperada? E ela falou: não. E por que você não está desesperada? Porque o comandante do barco é o meu papai. E eu tenho certeza absoluta que se esse barco tivesse realmente passando perigo de afundar, meu pai teria vindo para me acalmar. Meu pai teria vindo para me abraçar. Essa menina mostra para a gente o significado exato da fé. Fé não é acreditar. Acreditar é o que todas as outras meninas fizeram. É o que as professoras fizeram. Todos acreditavam que iriam sair naquele barco e que iriam retornar novamente sãos e salvos. Há alguma possibilidade, pergunto a vocês, há alguma possibilidade de saírem para um passeio desse, acreditando que não mais voltariam? Todos, quando entraram no barco, acreditavam que iriam voltar bem. Todos acreditavam nisso. Mas acreditar não tem nada a ver com confiar. E fé está ligada à confiança. Fé não está ligada em acreditar. Porque agora eu acredito em algo, mas qualquer momento
por um mero evento, eu passo a não mais acreditar naquilo que eu acreditava antes. Assim é em todas as áreas, em todos os momentos da nossa vida. Agora, a confiança é diferente. E a fé está ligada à confiança. Porque a confiança é uma jornada. A confiança, ela não se adquire de um dia para outro. A única menina calma era aquela menina, por quê? Porque ela construiu uma relação com o seu pai. Ela tinha uma relação de confiança com ele. Assim é a fé. Por isso que a fé não se cria do dia para a noite. Por isso que se diz que a fé não se prescreve. Não tem como você dar 3 colheradas de fé para alguém. Toma, meu filho, 3 colheradas de fé. Como se dá um remédio. Não tem como. Não tem como se impor a alguém. E não tem como hoje eu chegar aqui para vocês e falar, a partir de hoje todos vão ter fé. É possível isso? É impossível. É impossível falar assim, eu hoje garanto para vocês que eu, Américo, vou sair daqui com fé. É impossível. Porque a fé é uma jornada. A fé vem através dos tempos, sendo construída com uma longa relação de confiança. A fé não se cria da noite para o dia. A fé vem de pequenos episódios da nossa vida, em que nós, pouco a pouco, vamos confiando na espiritualidade, vamos confiando em Deus, e aos pouquinhos, aquela fé vai aumentando cada vez mais. Certa vez, uma família estava andando por essa Avenida Brasil, que trouxe a gente até hoje aqui. A gente pegou toda a Avenida Brasil hoje, acho que do início até o fim dela, para a gente chegar aqui. E aí havia uma determinada família que estava nessa mesma Avenida Brasil que a gente pegou hoje, que estava num domingo indo fazer um passeio. E aí então, durante aquele passeio, num determinado momento, vieram motociclistas no sentido contrário e anunciaram, cuidado, está acontecendo um arrastão. Alguém aqui já passou por um arrastão? Levanta a mão. Quem já passou? E aí, só uma pessoa, ninguém mais. E durante aquele arrastão, aquela família então abandonou o carro, deixou o carro para trás e foi dar uma caminhada na Avenida Brasil. E havia alguém ali completamente calmo e feliz, porque tinha a certeza absoluta que nada iria acontecer. Nada. E esse evento do arrastão, muito tempo depois essa família relatou para mim que foi a parte mais legal da viagem, inclusive, porque foi uma bela de uma aventura em que eles caminharam pela Brasil em cima daquela mureta ali, brincando de equilibrista e tendo a certeza absoluta de que nada iria acontecer. Mas teve um evento antes disso, que eu propositalmente não contei. Aquela família, pouco tempo antes, havia parado num posto de gasolina. E naquele posto de gasolina, havia alguns senhores precisando de ajuda para poder empurrar o seu carro. E então, toda a família olhou um para o outro e falou assim, é óbvio que nós vamos ajudar. E aí eles pararam e empurraram aquele carro para lá e para cá, até que aquele carro pegou. Mas levou ali uns 5 minutos. E talvez seja esse o motivo daquele arrastão não ter sido algo totalmente traumático para aquela família. Porque durante aqueles 5 minutos deu tempo para poder aumentar a quantidade de carros na frente e aquela família estar numa distância segura, longe da mira dos fuzis daqueles criminosos. E o fato deles terem parado ali para ajudar fez com que eles estivessem longe daquilo.
E eu falei para vocês de acreditar, falei para vocês de confiar, e vou falar uma terceira coisa agora: fazer a nossa parte, fazer a caridade, fazer aquilo que Deus espera de nós. Se eles não tivessem parado para fazer aquilo que Deus esperava deles, sem dúvida nenhuma o evento não teria sido legal. Teria sido extremamente traumático lá na frente, com fuzis apontados para todos dentro daquele carro. Mas eles pararam para ajudar, e tudo deu certo. E é por isso que quando a gente estuda a fé, a gente aprende que a fé ela vem conjugada num trio, que é a fé, a esperança e a caridade. Uma não existe sem a outra, e a outra não existe sem uma. E é exatamente através desse trio que a cada dia nós aumentamos a nossa fé. Não há possibilidade do ser humano ter fé e não ter as outras duas. Uma coisa leva a outra, e a outra vai levando a um no ciclo ou no círculo virtuoso. Porque é através de cada pequeno ato de caridade que o ser humano vê voltar para ele as bênçãos de Deus. E se ele não for muito orgulhoso, não achar assim, que coincidência. Alguém já pensou isso? Alguém aqui ainda acredita em coincidência? Quem acredita? Levanta a mão em coincidência. Quem não acredita? Levanta a mão. Quem não acredita em coincidência? Não há coincidência. Não cai uma folha nesse chão que não seja da vontade de Deus. Não cai uma folha que não seja controlada por Deus. Tudo que acontece na nossa vida, tudo é milimetricamente calculado pelos espíritos de luz. Tudo é do conhecimento de Deus. E se alguém acha que o Américo está mentindo, eu trouxe a cola também. Está lá na Gênesis, no capítulo 2, versículo 20. Adoraria falar que eu decorei, mas eu não decorei não, eu escrevi aqui. E diz assim: a providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Deus está em toda parte, tudo vê e tudo preside, mesmo as coisas mais insignificantes. E é nisto que consiste a ação providencial de Deus. Mesmo nas coisas mais insignificantes. Então erramos gravemente. E vocês não podem brigar com o Américo, não. Tem que brigar com Allan Kardec e com os espíritos de luz se não acreditarem nisso. Mas erramos gravemente quando nós achamos assim, mas isso aqui não, isso é uma coisa muito insignificantezinha, isso não deve ter a ver com Deus, não. Deus não iria se preocupar com isso. Deus se preocupa e toma parte até nas coisas mais insignificantes. Nada acontece que não seja da vontade de Deus. E voltamos ao nosso trio. O ser humano, então, ele vai lá e pratica um pequeno ato de caridade. Pequeno ato. E quando, então, ele precisa de algo, ele pede a Deus. E ele vê aqui, ele obtém ajuda. Nem que seja força. Às vezes a ajuda não vem para resolver nosso problema, não. Às vezes a ajuda vem para nos dar força para enfrentarmos aquilo que a gente precisa passar. Mas aí o ser humano faz a sua parte, faz um pouquinho de caridade que seja, e consegue receber um pouquinho de volta, através da lei de causa e efeito, que diz o quê? Que tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Tudo. Américo, mas me ensinaram lá fora que basta eu orar. Só eu fazer minha oração que está tudo resolvido. Como seria bom se fosse assim. Sabe por quê? Queria perguntar a vocês aqui. E queria que todo mundo falasse de coração. Do fundo do coração. Pensa aí para falar de verdade. Mas ninguém se omite, não. Quem não levanta a mão, que realmente não acredite. Mas eu queria saber de vocês aqui, quem acredita em Jesus de verdade? Levanta a mão. Quem acredita? Está todo mundo salvo. Graças a Deus que vocês viram. Graças a Deus. Graças a Deus que vocês viram. Porque seria muito fácil a gente acreditar em Jesus e está tudo legal.
Ah, Américo, mas eu ainda acredito que Jesus pode transformar a minha vida, bastando eu orar. Não. Quando nós oramos, o que Deus nos dá é a força para que a gente consiga fazer a nossa parte. Quem tem dúvida disso, faça o teste. Faz uma oração, bota aqui, ó, pega um vasinho desse de planta. Meu Deus, eu não combinei isso com o presidente. Nunca mais vamos chamar para fazer palestra aqui. Peguem um pedacinho assim, ó, de planta, um vasinho, mas sem essa plantinha bonita. E plantem aqui uma sementinha de feijão. Feijão é bom que nasce rapidinho. E o de casa dá para a gente plantar e ele nasce. Planta a sementinha de feijão e vamos testar o poder da fé. Vamos testar o poder da oração. Todos os dias você vai chegar na frente desse vasinho, ajoelha, do jeito que você quiser, em pé, com a mão assim, do jeito que quiser, e faz assim. Deus, eu quero que nasça abacaxi. Deus, eu quero que nasça abacaxi. Faça isso 3 vezes ao dia ou mais, no mínimo 3. Todos os dias ao longo de 10 dias. Depois dos 10 dias vai nascer o quê? Feijão. Américo, isso significa então que a minha fé não adianta de nada? Você não está falando de fé? Você veio para falar de fé ou de falta de fé? Eu vim para falar de fé. Só que da fé raciocinada. Que tem que sim querer que nasça aqui o que eu pretendo. Mas não pedir para plantar feijão e nascer abacaxi. Mas sim orar nesse sentido. E esse é o sentido da fé raciocinada. Deus, me ajude a plantar a semente certa, para que nasça aquilo que eu quero colher. Então, o abacaxi, por exemplo, você quebra aquela coroa, enfia na terra. Aquilo ali nasce. A planta que mais tarde vai dar um monte de abacaxizinho. É assim que se planta abacaxi. Não é jogando semente de feijão. Isso é a fé raciocinada. É eu pedir a Deus para que me dê forças, para que eu plante aquilo que eu quero colher. E não para poder pedir a Deus que mude a minha vida sem que eu tenha interferência nossa. Me lembrei de outra história agora. Me lembrei de uma história de um rapaz que se mudou para uma casa e viu a casa do vizinho maravilhosa. E cada dia ele via aquela casa do lado mais lindo, o jardim era florido, não tinha mato nenhum, a casa dele, aquele matagal tudo horrível, e o vizinho com aquela casa maravilhosa, aquele jardim, tudo mais. Até que um dia ele conheceu aquele vizinho e falou: sabe, vizinho, eu sempre tive inveja de você. Tomei coragem de vim te falar. Por quê? O vizinho falou: porque Deus é muito bom para você. Nossa, Deus te deu uma mansão. Graças a Deus que você tem essa casa maravilhosa, com esse jardim, com tudo isso aqui. E aí então o homem olha para ele, o vizinho, e fala: calma aí, deixa eu te mostrar umas fotos. E pega o seu celular, seu smartphone, e começa a passar uma série de fotos. Fotos horríveis, o matagal tomando conta de tudo. E aí, o homem pergunta: isso é onde? Ele falou: isso aqui é na minha casa, não está reparando não? Ele: nossa, mas que coisa horrível. Ele diz: pois é. Isso foi quando eu cheguei aqui, é a época que Deus cuidava da casa sozinho. Quando Deus cuidava da casa sozinho, ela ficou assim. Hoje, Deus me dá forças para eu levantar e cortar o mato. Deus me dá força para eu sair, trabalhar e conseguir dinheiro para comprar as ferramentas. A foice, a enxada, os produtos que eu coloco nos jardins. Hoje Deus me dá força para poder conseguir fazer o jardim ficar dessa forma. Então não adianta querer que Deus mude o nosso jardim. O que adianta é pedir a Deus força para que eu faça aquilo ali. Porque a propriedade só com Deus tomando conta sozinho fica terrível. Ah, Américo, você está praticando uma blasfêmia. Não estou. Porque nós lemos na obra espírita que Deus cuida dos seus filhos através dos seus outros filhos. Deus age através de nós. Porque às vezes a gente chega perto de alguém está passando dificuldade danada, a pessoa fala assim: meu Deus, que situação difícil. A gente fala assim: vou orar para aparecer alguém para ajudá-la. Já apareceu. Se eu estou ali fazendo isso é porque Deus me colocou ali para ajudar. Ninguém está ali por um acaso. Deus me colocou ali para ajudar e eu fico fazendo oração para que alguém apareça. Mas sou eu. Sou eu.
Essa é a fé. A cada dia que você planta um pouquinho, você recebe. E quando você recebe, você confia na providência divina mais um pouquinho. E daqui a pouco você confia mais um pouquinho, e vai aumentando a sua esperança, a sua fé, a sua confiança de que não estamos sozinhos. A nossa fé vai aumentando dia após dia, através dos nossos pequenos atos de caridade, através da nossa transformação moral. Não há como ter fé se nós não nos transformamos. Sabe por quê? Porque senão acontecem coisas no nosso dia a dia, cai o telhado inteiro da minha casa e às vezes deixa de desabar um cômodo, que é exatamente o que a gente está com a nossa família, e a gente diz assim, que coincidência, né? Que sorte! É o nosso orgulho impedindo a gente de perceber a grandeza divina atuando até nas coisas insignificantes. Deus toma conta até das coisas insignificantes. No homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele, o homem, tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da verdade. Até o presente, a fé não foi compreendida senão pelo lado religioso, porque o Cristo preconizou a fé como poderosa alavanca, e porque o mundo o tem considerado apenas como chefe de uma religião. Entretanto, o Cristo, que operou milagres materiais, mostrou por esses milagres que pode o homem, quando tem fé, isto é, quando tem a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter a satisfação. Não basta ter a vontade, porque a gente tem vontade de fazer um monte de coisas, mas a fé é a vontade aliada com a certeza, com a confiança que nós temos de que nós podemos fazer algo, de que Deus vai nos ajudar a realizar determinado empreendimento, seja ele material, seja ele celeste, mas nós precisamos ter essa certeza. Isso é a fé. A exemplo de Jesus, os apóstolos também não operaram milagres. Ora, que eram esses milagres senão efeitos naturais, cujas causas eram desconhecidas pelos homens de então, mas que hoje, em grande parte, se explicam e que se tornarão completamente compreensíveis pelo estudo do espiritismo e do magnetismo. A fé é humana ou divina, conforme o homem aplica as suas faculdades à satisfação das suas necessidades. Se for necessidades terrenas, falamos da fé humana. Se for das suas aspirações celestiais e futuras, falamos da fé divina. O homem de bem, que, crente no seu futuro celeste, deseja preencher a sua existência de belas e nobres ações, aure na sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e ainda aí se operam milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Os maiores frutos da fé são caridade, devotamento e abnegação. E aí por isso que eu disse, a caridade alimenta a fé alimenta a esperança alimenta a caridade, e volta também. Elas se retroalimentam, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade. Cada uma não convive sem a outra. Ah, Américo, eu tenho fé, mas não tenho esperança. Não tem como. Não tem como. Porque quando a gente tem a fé, a gente tem a certeza absoluta de que não estamos sozinhos, de que Deus está conosco. Quando a gente tem a fé e tem a caridade junto, temos a certeza de que nós estamos fazendo a nossa parte
confiamos em Deus, naturalmente nós temos esperança. Sabemos que se por hora está difícil de passar a nossa vida, se nesse momento está meio desesperador, logo ali adiante vai ficar melhor. A nossa vida é assim, é feita de ciclos. Ora a gente está totalmente bem, ora a gente está mal, mas todos esses ciclos servem para o nosso crescimento. E quando a gente tem a fé, a esperança e a caridade, os momentos difíceis eles são passados com mais facilidade. Ah, Américo, isso significa que eu não vou sofrer, não vou ter dor? É impossível isso. Todos nós, num momento ou no outro, vamos sofrer, vamos ter dores, vamos ter tristezas, mas há uma coisa que o cristão pode ter, aquele que é de verdade seguidor do Cristo, não só acredita, não adianta só acreditar, mas aquele que segue e tenta dia e noite fazer o que Jesus nos ensinou, esse tem uma fé tão forte, tem uma esperança tão forte, que faz com que essa fé inabalável mantenha nele uma felicidade constante. Cuidado, felicidade é diferente de alegria. Se a gente abrir o dicionário, a gente vai ver, não precisa nem ser espírita não, se abrir o dicionário lá, Aurélio, a gente vai ver que a felicidade é diferente de alegria. A alegria, ela está ligada ao momento, vai estar lá escrito no dicionário, momentos de gozo, de prazer, momentos de satisfação, essa é a alegria. E por outro lado, tem a felicidade, que está lá escrito também no dicionário, que é o estado de plenitude da alma ou da consciência. Então, aquele que alimenta a caridade, que vive para as coisas mais celestiais do que para as coisas terrenas, que pratica a caridade quando pode, que consegue se abster do que o mundo ensina, porque o mundo só ensina besteira, só ensina coisas erradas. Ah, Américo, você veio para cá para dizer que o mundo inteiro está errado. Eu não, quem disse foi Jesus. Temos que voltar lá e brigar com Jesus, porque Jesus disse o quê? Que larga é a porta da perdição, e muitos são os que nela entram. E como é que é a porta da salvação? Estreita, e poucos são os que lá entram. Então, olha que coisa difícil para a gente. Se a gente olhar uma multidão, todo mundo seguindo no mesmo caminho, a maior chance é que esteja todo mundo errado. Américo, isso é aterrorizante, mas larga é a porta da perdição. Se a gente acredita em Jesus, não tem como a gente ir pela maioria. Não tem como a gente acreditar no que as pessoas estão acreditando hoje. Se a gente aceita Jesus e entende que Ele é o nosso modelo, o nosso guia, a gente precisa compreender que se a gente quer uma vida diferente, a gente precisa plantar coisas diferentes. A gente precisa se entregar à nossa religião com mais força, com mais constância, porque no final das contas nós precisamos fazer a nossa parte. A frequência no centro espírita, por exemplo, é a nossa parte? Óbvio que é. Há na literatura espírita diversos casos relatando a seguinte situação, de uma pleiade de espíritos de luz que se reúnem e se planejam para fazer um tratamento em determinada pessoa, naquele determinado dia. Tal dia, fulano vai estar no centro, vai ter uma egrégora favorável, lá dentro vai ter uma proteção, e é esse dia que a gente vai ajudar essa pessoa a se livrar desse problema. Só que os espíritos não contam com uma única coisa, com uma coisinha que o ser humano tem chamado livre-arbítrio. Eles podem interferir nisso? Não. Podem ficar gritando no nosso ouvido, sussurrando, falando, pelo amor de Deus, Américo, vai hoje. Gritam. Mas no final das contas, quem decide sou eu. E aí então, naquele dia, que os espíritos se prepararam para fazer o nosso tratamento, exatamente naquele dia eu falto. Os espíritos vão se prejudicar? Não. Quem vai ser o maior prejudicado?
Eu. Acontecem coisas maravilhosas na vida todos os dias. Acontecem coisas maravilhosas todos os dias. Se eu não consigo olhar para a minha vida e eu não consigo compreender essas coisas ou enxergar, quem é o pior prejudicado? Eu. 99% das pessoas, estou chutando o número, mas eu tenho que ser honesto, né? Então tem que chutar, mas tem que falar que está chutando. Vou falar a maioria, que fica mais claro. A maioria das pessoas desse mundo de provas e expiações vivem completamente perdidas. Perdidas no materialismo, perdidas na cegueira, sem conseguir compreender as coisas boas que acontecem todas as vezes na nossa vida. Algumas vezes a gente recebe feedbacks assim: por que você está sempre enxergando as coisas boas? Às vezes as pessoas chegam para a gente, quando a gente começa a mudar um pouquinho, e chega para a gente e fala assim: aí, fala agora! Como se estivesse desafiando. Diz o que você vê de positivo nisso. Tira algo de positivo. Você não diz que tudo tem como ter um lado positivo? Mas sempre tem algo positivo. Nem que seja a oportunidade da gente se fortalecer um pouquinho mais com aquela dificuldade. Sempre haverá uma forma de nós buscarmos o lado positivo de tudo que acontece na nossa vida. Tudo tem um lado positivo. Tudo. E a proposta do Espiritismo, a proposta do Cristo é essa. É que a gente viva uma vida diferente, que a gente passe a enxergar a vida de uma forma diferente, que a gente abra os nossos olhos. Como Jesus disse, aqueles que têm olhos de ver, ouvidos de ouvir, porque não adianta ter olhos e ser cego. Aconteceu um monte de coisa na nossa vida todos os dias e aquilo passar despercebido. Não adianta. Às vezes a gente sai de casa, passa um caminhão do nosso lado, quase que mata a gente dá aquela freada, deixa o caminhão ir embora e vai embora e chega no trabalho como se nada tivesse acontecido. Não dá mais para esses eventos passarem despercebidos na nossa vida, porque é exatamente isso que aumenta a nossa fé. É dia a dia, prestando atenção em cada detalhe, como os Espíritos dizem aqui na Gênese, prestando atenção em cada questão insignificante. Cada coisa insignificante que acontece na nossa vida tem que ser olhado. Olha o olho, abre o olho, abre o olhão, tá vendo, minha filha? Tá legal o seu pai assim? Abre o olho, gente. Que todos nós possamos abrir o olho. Se minha filha falar isso em casa com a minha esposa, mas a minha esposa vai brigar tanto comigo, fala: não faça essas coisas, é uma palestra espírita, é uma coisa séria, você não pode fazer isso. Inclusive minha esposa me proibiu de cantar, sabe? Meu irmão cantou aqui antes, não sei se vocês sabem, o Leonardo, né? Eu sou irmão do artista, olha que coisa legal, né? Mó orgulho, né? Eu já, por outro lado, vim sem dom nenhum, eu já tentei tocar violão, estava falando isso no carro. Já tentei tocar guitarra, teclado, bateria, até chocalho. Um dia eu estava numa festa, um amigo meu falou assim: Américo, pega aqui o chocalho, que é aquele negócio que a gente só fica assim. Eu errei, ele falou: pô, tá bem fora do ritmo, né, Américo? Aí tirou o chocalho da minha mão. Eu já tentei tudo nesse mundo, mas eu não tenho dom nenhum artístico, sabe? A única coisa que eu consegui no mundo artístico, eu estava falando isso no carro, lembrando, né? Foi uma fraude. Olha que vergonha. Eu comprei um teclado desses eletrônicos que ele tocava música lá sozinho, que eu programava. Então eu botei para tocar e chamei meus pais. Eu falei: olha como é que eu estou bom nisso. Eu fiquei brum, brum, brum. Mas estava programado. A primeira tecla que eu tocava liberava música automática. E aí meus pais ficaram felizes, né? Agora eu tenho 2 filhos artistas. O Leonardo e o Américo, mas não era verdade. Depois eu confessei, sabe? Eu já fiz cada besteira na minha vida, meus irmãos. Essa coisa também minha esposa não pode saber, porque ela diz que eu não posso contar. Falou: você não pode contar essas coisas lá na frente. Você não pode fazer isso. Eu falei: mas meu Deus, sou eu, esse sou eu. O Centro Espírita Luz e Caridade conseguiu quem para falar hoje? O Américo. Tinha tanto espírito de luz aí, mas eles não estavam disponíveis. Aí veio quem?
o Américo. Então esse sou eu. Mas sem dúvida nenhuma, até comigo, até com os meus atos, Deus está se preocupando e cuidando até das coisas insignificantes da minha vida. E Ele cuida todos os dias. E eu não deixo, tem muita coisa que eu ainda faço errada, mas eu não deixo de ficar assim, tentando enxergar essas coisas. Essa é a proposta, que a gente busque todos os dias enxergar a providência divina na nossa vida. Porque é somente assim que a gente vai conseguir exercitar a fé. Não adianta falar assim, igual um monte de gente fala, puxa, Américo, mas eu queria tanto ter fé, mas eu não tenho. Não vai vir da noite para o dia. A fé é uma jornada, a fé é uma longa caminhada, em que nós vamos. Começamos aqui no primeiro degrauzinho, vamos aumentando um pouquinho, aumentando. E eu já estou tanto tempo, não consegui ainda chegar nem na metade do primeiro degrau, mas estou indo, tá? E a gente não desiste, e vai. Essa é a proposta da fé. Não é algo que venha do dia para a noite. Não é algo que venha isoladamente. Porque, por outro lado, se eu não pratico os atos de caridade que são necessários ao ser humano ter o merecimento de receber esses presentes que nós recebemos todos os dias na nossa vida, nós acabamos também não vendo o quanto nós merecemos aquilo. Acabamos não sendo merecedores, e não sendo merecedores não enxergamos, porque não acontece. Então a proposta é que cada dia a gente exercite mais a caridade, para que a gente possa, dia a dia, fortalecer a nossa fé. Entendendo isso, que a fé é uma jornada, que a fé, ela não vem do dia para a noite, a fé vem da regularidade, a fé vem daquela confiança que a gente tem, sabendo que o meu Pai está no comando, como aquela garotinha que tinha certeza absoluta que o pai dela era o comandante do barco, então ela estava ali inabalável, porque ao longo do tempo ela construiu uma relação com o seu pai, para que ela, naquele momento ali, tivesse a certeza de que ele não deixaria alguma coisa de ruim acontecer, sem ir lá atrás falar com a sua filha. Agora digam para mim uma coisa, lembram da história da garotinha do barco? Imagine o seguinte, há várias pessoas que infelizmente conhecem o pai depois de mais velhos, não conhecem desde criança, ou não tem uma boa relação, e num determinado momento é que começa a relação. Então me digam o seguinte, imagine essa mesma historinha, se aquela garotinha tivesse por um acaso conhecido o pai aquela semana, se a mãe falasse, minha filha, olha, eu não falei para você quem é o seu pai antes, mas esse moço que está aí do barco é o seu pai. Aí a filha ia ficar feliz, ia abraçar o pai, tudo bem, mas quando acontecesse a tempestade, ela iria ter plena confiança de que o seu pai iria lá atrás salvá-la? É óbvio que não. Não adianta, vem outro recado. Não adianta sabermos que nós temos um pai. Não adianta a gente saber que existe Deus. Se nós formos apresentados a Deus agora, falar, tudo bem, irmãos do Centro Espírita Luz e Caridade, eu vos apresento Deus. Está ali ele, aí a gente olha lá para dentro, consegue enxergar. Está lá Deus. Isso vai fazer com que a gente tenha confiança e fé? Nunca. Porque a confiança e fé é uma jornada. Ela vem se redesenhando, ela vem se fortalecendo pouco a pouco. Ela é uma via de mão dupla. Eu faço um pouquinho a minha parte e recebo algo, enxergo aquilo ali. E aí então eu vejo que eu devo fazer um pouquinho mais, e faço um pouquinho mais, enxergo um pouquinho mais, até que chega um determinado momento que eu tenho essa fé inabalável que todos nós queremos ter um dia. Ainda não temos, mas sem dúvida nenhuma nós queremos ter essa fé que faz com que a gente faça coisas que ninguém consegue fazer. Há uma outra história que eu também gosto muito de falar quando eu falo da fé, que é a história de um incêndio que começou a pegar um grande edifício de 10 andares. Então os bombeiros chegaram para poder salvar aquelas pessoas.
Meu irmão, além de artista, é bombeiro. E aí os bombeiros chegaram para poder salvar aquela pessoa. Eu vim para fazer o marketing do meu irmão para chamar ele para cantar, viu? Estava combinado. Então, os bombeiros chegaram para poder salvar as pessoas naquele edifício e começaram a sentir aquela tragédia cada vez mais próxima, porque o fogo aumentava cada vez mais e os bombeiros tentando subir, poucos lugares para poder escoar pessoas, algumas saídas já não davam mais para ser acessadas e num determinado momento os bombeiros viram que não dava mais para entrar naquele prédio. O fogo já tinha tomado conta de tudo ali embaixo, elevadores, halls de escada, não havia mais uma maneira de subirem naquele edifício. Achavam que todas as pessoas tinham sido salvas, mas ainda assim, por precaução, colocaram lá embaixo aquela grande cama assim de ar. Qual é o nome daquela cama? Pô, que vergonha, agora tem que saber, não sabe não? Então tá bom. Não, colocaram aquela grande cama de espuma assim, aquele colchão de ar lá embaixo e falaram assim, caso haja alguém ainda, a gente vai mandar pular aqui. E começaram a olhar para o prédio. Daqui a pouco eles olharam lá no 10º andar e havia uma menininha. A escada não conseguia mais acessar, nada mais tinha condições de salvar aquela menininha. Ninguém conseguiria chegar até aquela menininha. Só havia uma chance. Se ela, por conta própria, pulasse lá de cima no colchão de ar. Então começaram. Chegou o primeiro bombeiro com o megafone, explicou, pula, é seguro, pode confiar. A menina não pulou. E o fogo começou a tomar conta, e já dava para ver lá de baixo o fogo chegando atrás daquela garotinha. Chamaram outros bombeiros especialistas em conflito, em resgate, e eles então falaram com toda a técnica do mundo, tudo aquilo que precisava falar para uma criança pular, mas ela não pulou. Até que no meio da multidão chega uma mulher desesperada e diz para os bombeiros, saiam da frente, por favor, a minha filha está lá dentro. Era a filhinha dela. Os bombeiros explicaram, só há uma chance da sua filha sobreviver, se ela pular lá de cima no colchão de ar. Não há risco, se ela pular ela vai se salvar. Então a mãe olhou para o alto e falou, filha, pode pular. E aquela garotinha pulou imediatamente e foi salva. E logo que ela pulou, o fogo invadiu a janela e acabou de consumir todo o edifício. Não haveria nenhum bombeiro no mundo que desse coragem para aquela menininha pular, a não ser a mãe dela. Porque ela tinha o quê na mãe dela? Confiança. E essa relação não foi do dia para a noite. Não adianta eu chegar lá embaixo e falar, eu sou especialista, eu sei que vai dar certo. Adianta eu ter uma relação de confiança. Essa é a proposta da fé. Que cada dia a gente perceba Deus na nossa vida, nos mínimos detalhes. Em cada coisinha da nossa vida, a gente pode perceber a grandeza de Deus atuando. Que a gente possa a cada dia fazer a nossa parte, ajudando os outros, fazendo a caridade, tentando ser um ser humano melhor, porque aí nós seremos merecedores de outras coisas melhores, e quanto mais a gente for merecedor, mais a gente vai perceber a interferência de Deus e da espiritualidade superior na nossa vida, e quanto mais a gente perceber a interferência, mais aumenta um pouquinho a nossa confiança, mais aumenta um pouquinho a nossa esperança, mais aumenta um pouquinho a nossa fé. A fé é isso, não é algo que eu adquira da noite para o dia. Eu falei isso 5 vezes hoje.
para poder ficar gravado na nossa mente. Não há como adquirir fé se não for pensando em cada momento da minha vida. Quantos minutos eu tenho? Acabou? Acabou, né? 9 horas, né? Esse é o... Muito obrigado, minha irmã. Essa é a proposta, então, de Jesus na nossa vida. É a gente ter a certeza que nós estamos fazendo a nossa parte. Já tirou um pouquinho do meu tempo, hein, irmão? Vai para o Brau, hein? Dizem que todas as vezes que tiram o tempo do palestrante, a gente vai para o Brau. Isso aí eu ouvi. Quando nós fazemos a nossa parte, nós também vamos aumentando a confiança. Quando, por exemplo, vamos começar a falar de coisas aqui difíceis para o ser humano. Quando, por exemplo, a gente tem um casamento e a gente pula a cerca, a gente sabe que a qualquer momento a gente pode ser o quê? Descoberto. E a gente vai ter certeza, confiança naquele casamento, que ele vai ser duradouro? Não. Agora, se por outro lado, eu dou valor ao meu casamento, dou valor à pessoa que está do meu lado, aumenta um pouquinho a confiança naquele casamento, eu começo a entender que ele tem chances de ser mais duradouro. Percebam que é sempre eu fazendo a minha parte. A confiança vem sempre de eu fazer a minha parte. Se eu lido com um determinado casamento, e aí eu pego a minha esposa e levo para dentro do centro espírita, e ela escuta lei de causa e efeito, que tem que confiar, que tem que amar, aumenta um pouquinho mais a confiança de que aquele casamento vai durar? Ou aumenta se eu pegar minha esposa e levar para o pagode todo dia? É óbvio que quando eu levo para a mesma religião, ou seja, outra religião, às vezes é outra, então ela vem um dia comigo, eu vou outro dia lá com ela, mas estamos nós dois entregues à religião, entregues a Jesus. Aumenta a confiança? Aumenta. Afastar-se da materialidade, aumenta a confiança? Aumenta. Os dois juntos, aquele casal, se reunindo para fazer o bem, para ir, nosso irmão falou agora aqui que tinha terça-feira o atendimento, o casal ajudando a fazer um trabalho com os moradores em situação de rua, aumenta a confiança, aumenta o laço. Aumentando o laço, a gente sabe que aumenta a confiança? Aumenta. Aquele casal que, por outro lado, só quer festa, aumenta a confiança e aumenta a solidez do casamento? Ou afrouxa esses laços? Afrouxa. Porque festa eu consigo com qualquer um. Filhos, se eu pego meu filho, por exemplo, a minha filhinha ali, né? Todos os dias antes da gente dormir, a gente faz o quê, minha filha? O que a gente faz antes de dormir? Lê o quê? O Evangelho, todo dia. Desde 2 aninhos. E um amigo meu esses dias me disse algo extremamente triste. Ele falou assim: aproveite a sua filha enquanto ela é pequena. Porque quando ela crescer, você nunca sabe o que ela vai fazer contigo. Duro, né? Pais que criam os filhos dentro de uma determinada religião vão aumentando a certeza que aquele filho no futuro vai ser um filho educado, compreensivo? Claro que sim. Quando a gente cria o filho fora de qualquer ato religioso e diz isso que o mundo lá fora, quando você ouvir o mundo falando, tem 90% de chance de estar errado. O que o mundo hoje prega? Deixa o filho crescer, depois ele decide qual religião. Alguém já ouviu falar nisso? Quem já ouviu? Levanta a mão. Que absurdo, né? Faz o mesmo para as outras coisas. Deixa o filho crescer, fazer 18 anos, quando ele fizer 18 anos, ele vê se ele quer estudar ou não. Deixa o filho crescer, quando ele fizer 18 anos, ele vê se ele quer ou não fazer o que é? Tomar banho? Não dá banho no seu filho não. Quando ele fizer 18 anos, ele vê se ele vai ser uma pessoa limpa, higiênica, ou se ele vai querer tomar banho. Que absurdo! O mundo está sempre falando coisas erradas. Quando a gente olhar para a multidão está indo para o caminho da porta larga. E aí essas pessoas que dizem, quando meu filho tiver adulto, ele escolhe a religião, vão ter mais ou menos convicção de que o filho seguirá um bom caminho.
muito menos. Com certeza absoluta, vão estar como esse meu amigo, que é óbvio que eu não vou falar o nome, né? Quando a gente fala coisas erradas, serve apenas para o nosso crescimento. Mas falar o nome das pessoas só serve para a gente fazer fofoca. A história serve para a gente refletir e ajudar outras pessoas. Mas o nome não serve para nada. Mas esse meu amigo muito provavelmente cresceu, a filha dele já cresceu, e ele cresceu num monte de outras pessoas, em meio a um monte de outras pessoas que faziam as mesmas coisas que ele, criaram a filha com plena liberdade, e depois viram aquilo ali dar errado. E aí ele vem me dar esse alerta. Mas, ao contrário disso, os meus amigos que eu frequento, o centro espírita, e não vejo isso só no espiritismo, vejo isso também em outras religiões, os meus amigos que eu conheço, que já têm filhos mais velhos, que viveram a vida na sua religião, junto com os filhos na religião, eu vejo filhos bons, filhos gratos aos seus pais. Então eu vou fazendo o quê? Vou fazendo a minha parte, me entrego à religião, levo o meu filho, vou vendo o resultado e aumenta a minha confiança. A cada momento da minha vida é isso. Eu faço um pouquinho, consigo perceber o resultado, e a partir daquele resultado eu aumento um pouquinho a minha confiança e a minha fé. Então, meus irmãos, esse é o recado que a gente tinha para hoje. Que a gente lembre do jardim, quando ele era cuidado por Deus. O jardim cuidado por Deus era terrível, porque Deus estava justamente esperando um filho seu para fazer aquilo. E aí veio o Filho de Deus e fez o jardim ficar lindo. Sempre somos nós. O que nós pedimos a Deus é a força para que a gente consiga realizar as questões da nossa vida. Mas nós sempre precisamos fazer a nossa parte. Hoje não é o dia que a gente sai por aquela portinha ali como espírito de luz. Hoje não é o dia que a gente sai por aquela portinha ali com uma fé inabalável. Mas sem dúvida nenhuma, hoje é mais um desses dias, mais uma dessas semanas, em que a gente vai sair dali com um pouquinho mais de vontade de fazer o que é certo. Hoje é mais um desses dias que a gente vai sair por aquela portinha ali, com o olho um pouquinho mais aberto, enxergando um pouco mais, querendo fazer um pouco mais a caridade, o bem, para que a gente cada dia mais aumente a nossa fé. Muita paz a todos. Agradece muito ao nosso querido irmão Américo. Leve o nosso abraço para os companheiros do Grupo Espírita Irmão Demétrios e para a sua família, né? Boa parte da família está aqui, a sua esposa. Vamos um abraço para ela também, tá? Então, querido Jesus, médico dos médicos, agradecemos por este momento em que pudemos entender um pouco mais sobre a fé divina e a fé humana. E estamos aqui, Senhor, apostos, trazendo as nossas dores da alma, do corpo, as nossas aflições, e nos colocando diante de Ti, em oração, com fé, com gratidão, e agradecidos por mais este momento em que, mesmo não vendo, mesmo não sentindo às vezes, termos a plena confiança, a plena fé de que Tu ages sobre nós com os Teus fluidos curadores. Nós queremos Te agradecer por esses médicos do espaço, os enfermeiros, todos aqueles que trabalham nesse laboratório divino e estão também atentos às necessidades
que trazemos, e aos irmãos desencarnados também, que de acordo com o nosso merecimento, nós possamos sair daqui com a fé renovada, termos a confiança de que a cada dia, a cada amanhecer, temos uma nova chance de acertar. Obrigada, Senhor, por tudo. Obrigada a Deus, nosso Pai, por tudo. Que assim seja. Agradecemos a todos e até a próxima semana. Muito obrigada.